No Sabino Podcast de hoje, recebemos Denis Pereira, um comunicador aqui da cidade de Bom Despacho. Eu tenho uma honra muito grande, muito obrigado por aceitar esse convite. E para a gente conversar, saber um pouco da sua história, da sua trajetória. Obrigado por ter vindo. Alegria toda minha, Reinaldo Sabino. Um abraço também aos internautas. Inicialmente, parabéns a você por essa iniciativa tão, digamos assim, abrangente para a nossa comunicação. Nossa sociedade carece de reflexões dessa natureza. Sim, eu que agradeço muito. Denis, quem é o Denis Pereira? Denis Pereira hoje é um comunicador que está à disposição da sociedade, tentando levar diálogo, propiciar também reflexões que sejam do âmbito coletivo. E as origens, Denis? Você é natural de Bom Despacho, nasceu aqui, e aí? Nasci na cidade de Abaeté, mais precisamente num povoado, hoje com um grupo de 50 pessoas, tipo o Vilaça, a Garça, a passagem aqui da cidade de Bom Despacho. Então vim pequenininho aqui para a cidade de Bom Despacho, para a região do São Vicente, Cidade Nova, e cresci ali no Irmã Maria, na Cascaeira, no córrego do Recanto das Palmeiras, no Cristalino, vendo a igreja São Vicente crescer, com o Padre Henrique. Um pouquinho das minhas origens. Tenho 3 irmãos, o primeiro faleceu, filho de Orlando Pereira e Cleonice Pereira, e pai de 4 filhos, esposo da Ana Carolina. Bacana, bacana. Então, assim, ali no São Vicente, né, no Cristalino, jogava bola? Jogava bola, Jogava. gostava de jogar bola. Inclusive, era um campo de terra aquela época, Reinaldo. Você também da região aqui do bairro de Fátima, ainda menino, tinha lá o campo de terra. Joguei no Cristalino, fui inclusive formado pelo Adilson do Iô, a quem a gente tem aí um respeito e uma consideração enorme também. Além do futebol, gostava muito também de corrida, coisas dessa natureza. Bacana, bacana. Eu jogava bola ali no Famorini, né? Tanto é que meu nome é Reinaldo por causa do Reinaldo do Galo. Mas foi só uma temporada porque aí depois eu me envolvi com a música, um tio trouxe um violão e eu me empolguei porque tinha Anderson e Rodrigo que tocavam, eles ficavam na esquina tocando e eles cantavam na rádio, né? Difusora. Isso. Naquela época tinha o programa de calouros e eu empolguei. Aí larguei futebol. Então, assim, eu acho que foi decepcionante pro meu pai porque, né, o Reinaldo, né? E jogava bem. Né, que Isso. por sinal jogava bem. Nossa, seu filho, Zé Nelson. Não, mas ele tem que Eu levar soube ele. sim. Não, tem que levar ele, aquela coisa toda. Mas de repente a música me pegou. Eu acho E que já. pegou bem, viu? É, Parabéns, seu talento. pois é, eu acho que assim, foi bom, né? Eu acho que assim, eu acho não, já estava dentro de mim, né, esse lado artístico. Então, assim, o que eu fiquei nesses 20 anos, 10 anos na noite, né? 20 anos eu fiquei 25 anos em Nova Serrana, 10 anos na noite, sim, foi extraordinário. Mas, Denis, tá, você é militar, Sim, servidor público da Polícia Militar de Minas Gerais. mas isso era um sonho? Ou é aquela questão das tradições de família, uma profissão? Ah, tem que ser advogado, tem que ser polícia. Como que entrou, né, na sua vida a sua carreira militar? E a gente criado em região humilde, pobre, da cidade de Bom Despacho, o Colégio Uma Maria, com excelentes professores, meu pai lavrador, minha mãe serviçal, e eu sempre a gente assistindo aquela dificuldade, inclusive passando até necessidade de alimentação, as irmãs de caridade, Uma Maria sempre com muito cuidado, com muito zelo, alimentava a nossa comunidade do São Vicente com frutas, verduras, tinha aquele antigo leite de soja, não sei se você lembra, aquele saquinho de Uhum, soja que sim, vinha sim. muitas das vezes pela CAF, chegava lá no Irmã Maria, leite em pó. Então, aquela dificuldade toda, a gente sem reclamar, como aprendemos com os nossos pais, sempre buscar o melhor, respeitando o próximo e sonhando uma oportunidade melhor e vendo também os meninos maiores, meninas maiores também galgando espaços consideráveis na sociedade, apesar de estudo limitado, como o Colégio Irmã Maria. Apesar, como salientei para você, de termos excelentes professores. E vieram oportunidades dos concursos, a essa época tínhamos concursos aí para a ESA, do Exército, a Aeronáutica, chegavam às escolas aqueles profissionais oferecendo cursos de qualificação, capacitação para os concursos, e a gente começou a acompanhar alguns, inclusive meu irmão mais velho, que foi um oficial militar, e assistindo ele já naquela perspectiva até
de melhora da qualidade de vida, Reinaldo. Tá bacana. É porque, na verdade, assim, a gente fala muito que aqui em Bom Despacho, essa questão da carreira militar, ela é tradição, né? Por ser criado nesse ambiente familiar, uma escola, digamos assim, buscada a caridade, também o Clube Cristalino, que a gente percebia também promovia várias ações no sentido beneficente, e a função policial militar, ela tem como seu pilar o servir, servir ao próximo, e é linda essa profissão. Vejo que mais me identifiquei na função policial militar é servir indistintamente e desinteressadamente, e é mesmo arriscando a própria vida. Mas é uma profissão, assim, eu acho, assim, de extrema importância, né? Eu servi o exército aqui, né? Um tiro de guerra e tive algumas oportunidades, não quis, né? Dar seguimento, enfim. Mas, com o passar dos anos, às vezes eu cheguei a pensar, eu acho que eu deveria ter, né? Ter continuado seguido. Eu lembro do amigo o Sargento Rodney, que a gente teve lá para fazer, igual você falou, vinha tinha prova lá para aeronáutica em Belo Horizonte, ele levou o sobrinho dele e eu, vamos fazer aquela coisa toda, e eu cheguei lá, não vou fazer, né? Então, assim, eu lembro disso. Mas, enfim, beleza. Então, a carreira militar e, de repente, o rádio. O rádio surgiu na sua vida de que forma? Já garotinho, com 9 anos de idade, trabalhei no. A gente chamava de rola, lapidação. Você lembra muito bem, em Bom Despacho, ali na década de 80, 90, nós tínhamos em Bom Despacho muitas fábricas de lapidação de pedras que faziam-se aquelas árvores, também aqueles cachos de uva, era até exportado. Então, 9 anos, a gente trabalhava quebrando pedra. Era pedra matita, pedra verde, cristal, pedra rosa. Fazia esse formato com muito zelo. Eu colocava a pedra num paralelepípedo, umas pedras pequenas, e começava a fazer esse trabalho de arredondamento das pedras que iriam para esse rola. Então, eu e meu irmão mais velho, desde os 9 anos de idade, quebrávamos pedra em lapidações e tirava alguns trocados, além de ajudar também os familiares, a mãe principalmente, na venda de verduras pelas ruas, e a gente vem crescendo. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Servipeças com 14 anos, como auxiliar mecânico, e lá trabalhei até 17 anos, servi ao Exército também, no tiro de guerra aqui em Bom Despacho, DG 04006, a quem tenho muito respeito, muita honra por todos que lá serviram e que também estão à frente da instituição. E logo na formatura do TG, um colega que seria o orador passou mal. Aí o chefe de instrução, você, Pereira, que vai ser o locutor. Você vai fazer a ser o orador da turma. Pego no pulo ali, no sopetão. Então, eu peguei, fiz a leitura e lá estavam o Ailton Ferreira, que tem um programa na rádio Sim, o ativa, Disco Ailton. de Ouro, que chegou depois da formatura. Você tem uma voz muito bonita, você já pensou em trabalhar em rádio? Eu pensei, não, eu gosto muito de ouvir rádio. Meu irmão mais velho ouvia muito rádio, ouvia lá Faith No More, Skid Row, na época da 98 FM de Belo Horizonte. Eu BH. ficava ouvindo aquilo ali, aquela loucura toda, boa loucura, sadia. Então, pensei. Nesse meio tempo, abriu uma rádio no São Vicente. O Rogério Santos abriu a Vanguarda. Também me chamou, fiquei trabalhando um pouco de tempo lá com ele. Depois, logo, o Maurício Reis me chamou para a Rádio Cidade, criada em 98. E lá fiquei um bom tempo, um grande período. Depois fui para a Rádio Veredas, fui para Belo Horizonte, para Hipervia Brasil, a rádio interna, no supermercado. Depois, devido a questões de família, regressei aqui para a cidade, Bom Despacho, onde tive que dar um apoio aos meus familiares. Então, o rádio, na verdade, se tornou vamos dizer assim, uma segunda profissão? O rádio, ele passou a ser a primeira profissão. Nesse Certo. período que eu comecei a trabalhar com o Maurício Reis, que me deu o período da tarde, de 1 às 5, o programa de 1 às 5, show da tarde, e logo o pessoal da Escapson, que fazia propaganda volante, me convidou para eu trabalhar na parte da manhã. Então, mas peraí, então você não era militar ainda? Não, não. Isso eu então tinha a carreira militar 17, ela veio 18. depois. Exatamente, exatamente. E nesse período, com 18 anos, trabalhei com o Maurício Reis, depois na parte da manhã, na Escapson, e o Maurício me propôs também a período noturno. Então eu ficava o dia inteiro, das 7 da manhã até meia-noite com esse trabalho. De manhã, na Escapson, fazendo gravações de propaganda, carro volante, à tarde na Rádio Cidade, à noite na Rádio Cidade.
E foi um bom período, uma experiência que tive a capacidade de fazer grandes amizades, conhecer um pouco mais da comunicação, Reinaldo. Bacana isso. Teve também a questão da TV interativa. E o Isso. que é esse projeto? Me fala um pouco sobre essa questão aí dessa TV interativa. Exato. Eu saí da Rádio Cidade em 99 para 2000, fui para Belo Horizonte, trabalhei um período, depois voltei a convite do padre João Lúcio para trabalhar na Rádio Veredas. Ali eu fiquei também o dia todo, a parte de jornalismo, um programa à tarde, cuidando também da redação à noite. E logo pensei em fazer o concurso para servidor público. Então, saí da Veredas, fui fazer escola no 7º Batalhão e o Washington Rodrigues me convidou. Ô Denis, vem para cá, vamos trabalhar junto, estamos criando a Rádio Ativa, preciso de você comigo. E logo eu aceitei o convite, apesar de o curso ser bem puxado, são muitas matérias, e consegui conciliar e ali fui desenvolvendo na Rádio Ativa durante um longo período. E em 2009, nós começamos com a TV Interativa. Meu amigo Clécio de Paulo, um grande cineasta, trabalha muito na área audiovisual, convidei para que a gente fizesse um trabalho jornalístico, tendo em vista que a internet começou a despontar. Aí surgiu a TV Interativa. Então a TV interativa era online. Online. Ah, sim. Produzíamos matérias locais de âmbito geral, saúde, entretenimento, cultura, policial, enfim, e fazíamos as edições, inclusive o Clécio fazia as edições, já postava nas redes sociais no YouTube, inclusive até hoje existe esse canal do YouTube, TV Interativa, com mais de 100 vídeos lá disponíveis, 2009. Então, esse foi o nosso trabalho da TV Interativa. E ela ficou no ar, hoje já está extinta, né? Automaticamente. Exatamente, ela ficou no ar, então, assim, vocês atualizando os conteúdos, qual período de tempo? Imagino que uns 2 anos. 2 anos, depois, devido à falta de conciliamento com o outro trabalho, que era o principal, nós não conseguimos dar sequência. E continuei com o trabalho na Rádio Ativa. Bacana isso. Denis, também tem a questão você se tornou cidadão honorário de Bom Despacho. Sim. Que honra, hein? É uma honra e algo inesperado, Reinaldo, porque nesse trabalho de comunicação você acaba envolvendo com centenas de pessoas e necessita de que elas também estejam com você. E então é parte de um todo. E veio essa comenda, essa honraria da Câmara Municipal de Bom Despacho por parte do vereador Marquinho da Copasa, que eu tinha um pouco conhecimento com ele, fiquei surpreso e ao mesmo tempo feliz por ter sido algo justo, não por amizade, digamos assim, e isso enobreceu muito esse serviço que eu presto à sociedade. Denis, a questão dessa homenagem, ela foi positiva para você, eu acredito, né? Porque é um reconhecimento do seu talento, do seu trabalho, da sua dedicação à comunidade. Foi importante? Extremamente importante, Reinaldo. E a gente percebe que também aumentou a responsabilidade social junto à comunidade. Outros segmentos sociais começaram a se interessar também pelo canal, pelo conteúdo e também acreditando que nós pudéssemos equacionar alguns problemas e até sugerir ideias. Bacana isso. Eu estou vendo aqui, você não desistiu da questão da TV. Hoje existe no ar a Rádio Web Central. Ela Rádio Web Central. É um canal de comunicação tipo o emissora de rádio, ou ela também tem alguma coisa a ver com a TV? Porque eu vejo que são produções de vídeos, né? Você está sempre nos melhores eventos, ou enfim, né? Na comunidade, seja com a parte religiosa, com a parte empresarial. E como surgiu essa... Já veio desse projeto lá da TV, da questão de, nossa, eu preciso continuar com isso. Como que se deu a Rádio Web Central? Boa pergunta, Reinaldo. Essa transição, na verdade, a TV Interativa ela foi mais do que um laboratório. Eu aprendi muito com o Clécio de Paulo e outros colaboradores, principalmente na influência audiovisual no cotidiano humano. E a gente veio do rádio e eu não queria matar, entre aspas, o rádio. Em Bom Despacho nós temos aqui 6, 7 emissoras de rádio. Então eu optei por colocar o sobrenome
rádio, Web Rádio Central. Nós temos uma programação musical, quem acessar radiocentralfm10.com, no site tem a programação 24 horas no ar, com música, informações, conteúdos da mais alta qualidade. Temos também a parte visual, que é a escrita, que são fotos, que são os vídeos. Então, a Web Rádio Central hoje ela é uma multiplataformas, em vários conteúdos escritos, fotos e vídeos, que busca atender os anseios da sociedade. Então, na verdade, assim, ela não tem um foco, vamos dizer assim, não, ela é só mais para o segmento empresarial, não, independente disso, quais as atividades hoje que a Rádio Web Central, ela tem? Nós estamos muito envolvidos nos aspectos do associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, junto à sociedade civil organizada, aos poderes constituídos, poder legislativo, executivo, judiciário. Então, hoje, o papel da Web Central ele é extremamente relevante e requer muito cuidado, muito zelo, porque você deve manter o apartidarismo, você deve também ser ecumênico. A nossa equipe zela com muito cuidado também da inserção social. A gente tem pessoas na sociedade com uma matéria muito bem feita aqui na Cruz do Monte, sobre a língua da Tabatinga. A Central foi o primeiro canal a expressar esse trabalho da língua da Tabatinga. E no mesmo dia, a gente soube que esteve lá no Enem, na prova do Enem. Muitas pessoas ficaram encantadas. Puxa, mas vocês fizeram matéria lá atrás e agora já saiu na prova do Enem. No dia que saiu a prova do Enem, vocês lançaram a matéria e na outra semana nós fizemos uma matéria exclusiva lá na Cruz do Monte. Ou seja, essa inserção social, seja para as pessoas com algum tipo de dificuldade física, mental, seja a cor da pele, seja a discriminação, racismo, preconceito, nós temos esse compromisso que é algo de fato muito espinhoso para se tratar no meio de comunicação, Reinaldo. Exatamente. A gente acompanha e vê que é um trabalho bacana e assim, continue, né, fazendo, porque é tão bom você estar aonde, né, nem todo mundo pode estar e você conseguir captar aqueles momentos, levar aquela história ou aquela superação ou aquele evento importante, igual você está falando da lá da Cruz do Monte, Cruz né? do Monte, isso. E eu acho isso de extrema importância. Bom, baseado nisso, também tem a parte da produção cinematográfica, né? Me fala um pouco sobre isso, dessa produção cinematográfica. Também nasceu com o Cleste Paulo, essa experiência com a produção audiovisual. E requer muitas etapas. E cada um desenvolve a sua metodologia, o seu olhar, a sua alma que se identifica, vê algo que a sociedade, no geral, não percebe, é imperceptível. A área cinematográfica ela está muito nesse contexto de formar opinião, ter elementos no ambiente, seja som, seja algo visual, seja o aspecto humano, e ali buscar revelar para as pessoas e até mesmo no sentido de encantamento. Isso nasceu com o Clécio, essa área cinematográfica, e depois tive a oportunidade de conhecer Jordi Lores, que é um catalão que se casou com uma Bom Despachense e produziu um filme chamado A Chácara do Corvo, em Bom Despacho. E ali ele procurava uma pessoa para fazer a dublagem desse filme, inclusive envolvendo vários talentos, atores, atrizes de Bom Despacho nesse trabalho. E eu saindo da Radioativa num sábado à tarde com a cabeça em outras coisas, descansar, arejar, eu me encontrei com ele, ele perguntou: você conhece algum Denis Pereira aqui em Bom Despacho? Eu perguntei, ele fez alguma coisa? Ele disse, não, eu preciso dele. Não, sou eu. Me identifiquei e eu procuro, eu preciso saber onde fica a Radioativa. Eu estou acabando de sair da Radioativa. Eu preciso de você para a gente fazer a dublagem de um filme que eu produzi. Não, tudo bem, eu nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho de dublagem. Eu aceitei o desafio e nós conseguimos, com o apoio da Radioativa também, fazer toda a dublagem do Chácara do Corvo 1. E automaticamente vieram outras produções, então automaticamente do rádio, TV, cinema. Vieram outras produções. Com essa experiência, uma amiga também, Cristiane Araújo Lino, que é sargento hoje da Polícia Militar, ela é instrutora do PROERD, recebeu um material da Polícia Militar que veio de origem dos Estados Unidos.
é o Caina Real, que trabalha as crianças e adolescentes no aspecto de contra as violência e as drogas, com 12 episódios. E a Cristiane me disse, Denis, eu preciso de você para me ajudar a dublar os 12 episódios do Caina Real do Proerge. Porque eu estou tendo dificuldade com as crianças e adolescentes nas escolas de transmitir esse conteúdo. Eles não estão entendendo e com dificuldade da legenda. Busquei novamente o apoio da Rádio Ativa, o Washington abriu as portas dos estúdios e faltou material humano. E agora, quem é que vai dublar? Quem vai ser personagem tal, personagem tal? Eu pensei nas crianças, nos jovens de Bom Despacho e assim nós fizemos uma seletiva com várias escolas, envolvendo várias escolas públicas de Bom Despacho, também particulares, e ali nós fizemos uma equipe fantástica de adolescentes e conseguimos dublar os 12 episódios. Foi bem divertido, foi extenuante, mas divertido ao mesmo tempo, com a aquiescência dos pais deles, e ficou um marco, todas as unidades da Polícia Militar em Minas Gerais passavam esse conteúdo que foi idealizado e produzido aqui em Bom Despacho. A parte da dublagem era algo que eu tinha muita vontade, assim, uma curiosidade gigante, né? Principalmente a gente que trabalhava com áudio, eu ficava vendo os filmes, assim, mas uma dicção, uma questão, gente, esse negócio é muito fantástico. E eu tinha produtora de áudio lá em Nova Serrana, então todo ano na feira de música eu aproveitava para cursos de qualificação, engenharia de áudio, especialização em gravações e tudo mais. E eu comprei o sistema de áudio Pro Tools, então sistema, né, o primeiro número um em produção de música, áudio para cinema, enfim. Aí, Denis, aí eu fui para São Paulo, marquei com o cara, né, porque em Minas Gerais eu acho que só tinha um estúdio em Belo Horizonte, mas a pessoa que operava o sistema vinha, enfim, não tinha pessoas para ensinar. Eu marquei, fui, e de repente chego lá, eles estavam no estúdio e tinha alguém dublando uma voz, falei assim, essa voz é do Brutus, do Popeye. E o cara parece mesmo, aquele barbudo, aquele negócio todo, e eu tô olhando, cara, fantástico. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, aí terminou lá, né, são laudas, né, Exato, vai isso. fazendo ali aquela coisa toda, e a gente conversou um pouco, ele foi me contar um pouco da história, que geralmente ele recebe ali, poucas leituras, olha a imagem e vai, né. Exatamente. Gente, eu falei assim, mas tem que ter muito talento É para um fazer trabalho de isso. ator Não, mesmo. tem que ter muito talento para fazer isso. Denis, aproveitando esse gancho aí da questão da... Você também trabalha na área da comunicação como mentor, né? Então hoje você ensina as pessoas a se comunicarem bem e melhor. E isso foi um desejo ou realmente você sentiu necessidade né, de todo esse conhecimento, de toda a sua experiência, poder ensinar para outras pessoas como se comunicar melhor? Principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente fala muito, eu acho que a gente realmente está precisando se comunicar melhor, né? As Exato, isso. informações, principalmente a gente na internet, tem hora que você tem que ligar ou mandar áudio, né? Porque você escreve, deixa eu só te mandar um áudio que eu acho que você não entendeu. A comunicação, ela se faz ela se faz muito necessário na nossa vida, né? Porque com algum detalhe, uma expressão diferente, uma forma que você leva a mensagem, você pode perder um negócio. Você pode, um relacionamento, enfim, uma série de coisas por não saber se comunicar. E como que surgiu essa sua dedicação, transmitir seu conhecimento para outras pessoas? Eu fui um menino muito silencioso, Reinaldo, muito calado, muito observador. E logo na escola, você sabe, é aquele momento em que o professor começa a leitura de parágrafo em parágrafo, o colega da frente lê um parágrafo, depois o colega da parte Nossa, terrível. atrás. E eu já um jovenzinho ali, com os meus quase 11, 12 anos, já senti um pouco de dificuldade de falar até dentro da própria classe, fazendo as leituras, e já pedia logo à professora, via que estava aproximando, posso ir no banheiro, professor? Aí já timidez mesmo, dificuldade de fazer a leitura. Algumas vezes passavam, mas em outras oportunidades o professor já falava, não, você vai ler. E dessas vezes que eu lia, eu sentia que todo mundo virava o olhar. Já estava trocando de voz, era um adolescente, então uma voz muito grave, e aquilo chamava a atenção das pessoas. E aumentava a minha timidez. E eu precisava vencer aquilo. E continuei batalhando, lendo em casa, em voz alta. E às vezes no catecismo da igreja também me pediam para que eu lesse nas celebrações.
e com muita dificuldade fui me esforçando e eu vejo que o primeiro aspecto é saber ouvir na comunicação. Saber ouvir, entender, compreender o outro, respeitar o outro, saber também das habilidades que ele tem e que ele não tem. Então isso surgiu mais nessa fase do rádio, na fase da TV interativa, ao tentar entrevistar as pessoas, principalmente com o visual, com a câmera ligada, as pessoas travavam. E ali, por empatia, eu me colocava no lugar daquelas pessoas, ou seja, já passei por isso em algum momento da minha vida. Então, por compaixão, eu resolvia tentar auxiliar, ajudar essas pessoas, orientando, acalmando em primeiro lugar, dizendo que elas tinham conteúdo, capacidade para transmitir o conhecimento e logo esse processo foi evoluindo. No ano passado, o Yuri, da AT Pneus, diretor da CDL Bom, disse: você vai fazer um curso de oratória na CDL Bom. Eu vejo você ajudando tantas pessoas para aqui e para ali, e eu vejo as pessoas também comentando o resultado positivo que isso tem gerado, tem impactado positivamente a nossa comunidade Montes Despacho, e você precisa alavancar mais isso e tornar isso um negócio. Aí eu aceito, desde que seja uma campanha beneficente. O Asilo São José vivia a necessidade de algumas fraldas geriátricas, então entramos com uma campanha e, consequentemente, também conseguiram um apoio para esse meu trabalho. E veio a primeira turma, a segunda turma, ainda no segundo semestre do ano passado. Neste ano, tivemos, no final de janeiro, a turma do Poder Legislativo, os vereadores com seus assessores. Agora, recentemente, tivemos também uma turma reduzida, que era a proposta com 10 pessoas fazendo na Casa Conceito. E temos aí também outras oportunidades de tentar conhecer mais o universo da comunicação, da oratória, e também levar um pouco da nossa metodologia. Muito bom, muito bacana, fácil, muito necessário. Eu gosto muito de falar que, como eu estava falando com você, a comunicação é de extrema importância, né? Quem se comunica bem, eu creio que se dá bem na vida, né? Em diversos aspectos. Denis, vocês podem perceber que o Denis é multifunção, né? Não vou falar que ele talvez seja um generalista, não um especialista, né? Generalista é aquele que consegue fazer diversas coisas muito bem, né? E você tá no rádio, tá na TV, tá no militar, né? Enfim. E fora isso, ainda tem algumas coisas que eu falo assim, eu acredito muito, eu já vi muito falar, as pessoas falarem de você, do seu lado muito humano, de se importar com o outro. E eu falo muito que o conhecimento pertence a Deus, cabe a gente transmitir, né? O dom da música no qual me foi dado e outros talentos, às vezes eu fico pensando, eu preciso passar isso para frente, né? Porque não faz sentido só eu ter isso. Então, é importante a gente levar isso, né? Poxa, se eu posso ajudar o outro com aquilo que para mim talvez é simples, depois de alguns anos, né, que vamos falar assim, por que não? Denis, tem também um outro projeto aqui que é a criação da equipe central da bola e da narração ao vivo, né? Gente, diversos segmentos. Mas esse na verdade está um pouco ligado com o rádio, né? Ou me fale um pouco mais dessa central aí da bola. A Central da Bola, ele veio do Camisa 10 do rádio, da Rádio Ativa. Aproximando-se da final do Campeonato Mineiro, final do Campeonato Bom Despachense Municipal, o Tarcísio Jacó fazia um programa, faz ainda Rapidinho do Esporte na Rádio Ativa, diz para o Washington: nós precisamos de narrar a final do Campeonato Municipal, entre Cristalino e Associação lá no Chico Marques. Então, precisamos de um narrador. E não achava narrador, é difícil achar um narrador. E o Washington disse: aqui o Denis aí. Aí eu olhei e pensei, puxa vida, nunca havia sonhado em narrar um futebol, ainda mais no rádio. E o Tarcísio: pronto, tá fechado. Denis, vamos lá para o campo, tem um jogo amistoso, você vai simular narrando o jogo. E ali, já com 8 minutos de treino, já estava com a respiração ofegante, já estava afônico, já estava aquela coisa, irritado com aquela cena toda, Reinaldo. Realmente, a profissão de narrador esportivo no rádio é, ao meu ver, a mais difícil das profissões de locutor. Realmente. Você tem que descrever o lance em tempo real, adjetivar,
situar o atleta em campo, não ficar só com o time A, explorar o time B, projetar, segurar o ouvinte sem música, sem comerciais. Então é algo desafiador. E eu abracei essa proposta da Radioativa. Enquanto eu estive na Radioativa, estava lá com o Washington, com o Tarcísio Jacó, com o Helder Paiva de Oliveira, também o Valmir Rogério nos ajudou temporariamente. E depois, com a criação da Web Central, em 3/3/2021, eu, juntamente com o Fabiano Oliveira, conseguimos nos associar à Associação Mineira dos Cronistas Esportivos, o que nos qualifica a transmitir jogos oficiais. Aí, então, depois de uma avaliação, recebemos a credencial como jornalistas esportivos, que podemos transmitir jogos pelo Brasil afora, quiçá até a América Latina, também com reconhecimento da CBF, e temos feito esse trabalho. Foi uma experiência realmente inovadora, edificante e que também tem contribuído no contexto social com os amantes do Cruzeiro, do Atlético, do América. E isso está ativo. Sim, recentemente nós transmitimos a final e a semifinal do Campeonato Mineiro, entre Atlético e América. Tivemos a oportunidade também de entregar o troféu central ao Lianco, que marcou 2 gols, entrevistar vários jogadores e técnicos, inclusive o Reinaldo nos concedeu uma entrevista, o Reinaldo do Atlético. Então, é o levar o nome de Bom Despacho, da comunidade bondespachense, do Centro-Oeste, e sabemos que temos até internautas de Belo Horizonte que deixam de acompanhar grandes emissoras para nos assistir, para nos ouvir. Isso, de fato, nos move e nos enche de entusiasmo. Bacana isso. O futebol, na verdade, é uma paixão nossa, né? Então, assim, eu tô aqui lembrando de você falar a questão da narração, né? É impressionante. Lá na 98 FM de Nova Serrana, eu conheci o Luciano Fernandes, não sei se você conhece. Conheci. E, gente, assim, ele falava e começava assim, eu ficava olhando para ele assim, né? Como que ele consegue guardar o nome de todo mundo? Né? Ele tem que fazer com que eu, né, nós que estamos do outro lado, né, do rádio, consiga, como se diz assim, desenhar aquela imagem, né? Que o fulano tá correndo, não sei o que, toca a bola para fulano, que joga na direita, não sei o que, e cruza, né? E a gente vai, né, na imaginação. Tem que ter muito talento. Muito talento. Se você me permite, Reinaldo, e também uma inovação nossa, da nossa equipe, é narrar jogos diretamente no estádio de futebol, para que as pessoas, os atletas, ouçam e os torcedores. Temos feito muito esse trabalho no IP Campestre Clube, na Praça de Esportes, com crianças de 8, 9 anos de idade. Recentemente transmitimos no IP de 13 anos até jovens, adultos, idosos. Então, é aquela motivação, quando você ouve falar o seu nome na ponta esquerda, Reinaldo avança, tenta o cruzamento, chega Denis, mete de cabeça, ela explodiu na trave, Reinaldo aproveita a sobra e manda para a rede. O Reinaldo, ouvindo o nome dele, a descrição da narração, do lance dele no campo, isso aí é um entusiasmo enorme, aumenta 70%, 80% de rendimento do atleta. Com certeza. É que a nossa sociedade precisa, ela carece e precisa de pessoas que incentivem a promoção humana, que estimulem as pessoas a reconhecerem seus talentos e se desenvolverem mais e mais, Reinaldo. Denis, crônicas na comunicação, é mais um projeto. Isso foi nascendo concomitantemente, Reinaldo, com esse trabalho do rádio e também com o silêncio daquele menino de até 10 anos, o silêncio do menino adolescente, do rapazinho. Então, eu imagino que todos nós precisamos viver em algum momento da vida, ou do dia, ou da semana, o recolhimento, silenciar a mente, silenciar o coração, a alma, silenciar o espírito e deixar que chegue até nós as boas energias, as boas vibrações, o que também está ao nosso redor, o que as pessoas nos oferecem de melhor. As crônicas se intensificaram mais com os documentários que eu fiz do meu pai. Eu, juntamente com o Clécio de Paula, nós homenageamos nossos pais no Oiá, que é um documentário da Lei Paulo Gustavo, que é voltado para a Folia de Reis. Meu pai é um folião nato, ele é um embaixador de Folia de Reis. O pai do Clécio é um folião de São Sebastião. E nós também conhecemos, com indicação do meu pai, um detentor de saber, a Dona Odete, que é da Tabatinga, a única mulher
que tem um certificado do Padre Paulo como foliã, embaixadora de Folia de Reis. Então, a Dona Odete, o José de Paulo e o Sr. Orlando Pereira são os nossos detentores de saber nesse projeto que foi reconhecido. Recebemos também um reconhecimento da Assembleia de Minas. Então, ali já comecei a roteirizar de uma linguagem um pouco mais musicalizada. As crônicas vinham dos contos do cotidiano, de algo que imperceptível, com uma visão um pouco no sentido de formação de opinião. E então, em detrimento desse projeto, elas têm se intensificado mais, com uma melodia, o que antes não existia. Bacana, você falou da questão dos cortes aí, né, do reinado e tudo mais. Né, a Sibeli produziu um CD comigo. Eu não me lembro o nome agora, mas eu fiquei muito feliz. Tem até um pai de uma amiga, né, o pai da Emiliana, que né, participava desse grupo, na época estão falando, né, que eles gravaram um CD, a gente mixou e masterizou em São Paulo. Mas ficou um espetáculo. Um talento, a Cibele Oliveira. Cibele Oliveira. Isso. Ela me entrou em contato comigo, foi até assim que eu acho que eu conheci ela. Eu acho que sim. Foi através desse projeto. E tem um tempo atrás aí que eu estava organizando as coisas aqui da agência, aqui do estúdio e tal, e eu vi esse CD. E eu até falei com a Emiliana, a gente precisa passar ele, né, pro digital, porque daqui a pouco, É verdade. né, daqui a pouco Isso. ele some. Enfim, Denis, fiquei muito feliz de te ouvir, né, uma história assim gigante, né, tantos nuances, tantos segmentos, né, e com muito êxito, né, tudo que você faz muito bem. Já te conheço há muito tempo, né, eu falava com o Austin, né, às vezes chegava, né, o rapaz, cadê aquele rapaz, que vozeirão, né? Uma voz grave, gêmea, que voz grave é essa? Uma voz radialista mesmo, que antigamente locutor de rádio, né, radialista, né? Mas fico muito feliz com a sua trajetória, com a sua história. E, na verdade, olha, o Vander André, ele falou assim, Reinaldo, Isso. tem uma pessoa que você tem que convidar, porque ele entrevista as pessoas, mas ele não foi entrevistado. Ué, quem? O Denis. Eu disse, verdade, aí o Denis, o Denis entrevista as pessoas, o Denis não é entrevistado. O Vander é um grande amigo. Um abraço para você, Vander. Já há 4 anos conosco também na Web Central, como colaborador, muito bem lembrado. A gente faz questão também de estar em todos os lançamentos dos 5 livros dele. Você também se fez presente com a Rose, Reinaldo. A presença dele na Web Central é imprescindível. Tanto nos projetos de escrita, audiovisuais, jornalísticos, e ainda falando sobre esses documentários que você citou. Nós temos aí também Os Vozes do Reinado de Montespacho, também um documentário longo, lindo, maravilhoso, que nesse último episódio que nós fizemos do ano passado, trabalhamos muito os bastidores. Você falando de bastidores, os bastidores, as costureiras, que quase não são lembradas, as cozinheiras, comida gostosa do Reinado, você Verdade. sabe, toda aquela belezura, a ornamentação. Então, esse está no ar. Trabalhamos também um projeto com as crianças, os Camoninhos da Cidade Senhora do Sol, que envolveu crianças das 3 manifestações culturais fortíssimas que nós temos em Montespacho: a Folia de Reis, o Reinado e também o Quilombo da Tabatinga. Foi uma proposta linda. Esses meninos estão inseridos nessas manifestações culturais. Eles tiveram a oportunidade de se expressar nesse documentário que também está disponível aí no ambiente web. E também teve aí a participação significativa do nosso amigo Vander. O Vander tem, assim, ele tem um conhecimento, né, muito grande com as pessoas e com a história de Bom Despacho. Ele falou, olha, ele vai me mandando as pessoas, esse aqui é bacana, esse aqui tem história com isso, esse aqui fala sobre isso. E eu fico, né, grato, né, por ele estar, né, me dando esse suporte e a gente poder contar histórias, né, como a sua, como de outras pessoas de Bom Despacho, que tanto nos enriquece e deixa a nossa cidade cada vez melhor. Exatamente. Eu te agradeço pela gentileza da oportunidade, também expressar um pouco mais do que a gente serve à nossa comunidade. Eu digo que o segredo da boa comunicação é conseguir se fazer entendido.
Muito obrigado, sucesso. Felicidade para você também. Um Ainda abraço a mais todos. êxito aqui no canal Sabino Podcast. Até breve, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.